Sejam todos bem-vindos. Que a sua fé hoje seja como a de Davi, pois a batalha pertence ao Senhor. Lembre-se, não importa o tamanho do Golias, a nossa vitória vem em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e o israelita estava no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem, efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e este 10 pão, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas,
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul, e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhes mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim,
e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te darei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darem hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojar os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na sua mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Esta mensagem de 1 Samuel, capítulo 17, mostra que o exército de Israel estava paralisado pelo medo de Golias, um gigante filisteu. O jovem pastor Davi, indignado com o desafio ao Deus vivo, recusou a armadura de Saul e se apresentou para a luta. Davi enfrentou o gigante apenas com sua funda e 5 pedras, declarando que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Com uma única pedra, ele derrubou Golias e usou a espada do próprio gigante para o matá-lo, garantindo a vitória para Israel. Essa história prova que a fé em Deus é infinitamente mais poderosa do que a força, o tamanho ou a arma humana. Davi venceu porque confiava no poder de Deus. Qual tem sido o gigante hoje que você está enfrentando? O gigante do medo e da ansiedade, que representa preocupação excessiva, pânico e insegurança. E a afronta desse gigante do medo e da ansiedade
paralisa a ação e minam a confiança na provisão e no futuro, fazendo-nos duvidar da proteção de Deus. Ou tem sido o gigante da dívida e da crise financeira, que representa problema financeiro insuperáveis, falta de recurso. Essa afronta desse gigante da dívida e da crise financeira aflige o futuro, tirando a paz e muitas vezes leva à decisão desesperada. Ou tem sido o gigante do vício e do mau hábito, que representa dependência química, vícios emocionais como a pornografia, a gula, procrastinação crônica, que essa afronta desse gigante do vício e do mau hábito escravizam a vontade e impede a liberdade, roubando tempo e propósito. Ou tem sido o gigante da crítica e da rejeição, que significa vozes internas ou externas que nos diminuem, como bullying, pessimismo, que essa afronta desse gigante da crítica e da rejeição destrói a autoestima e o potencial, fazendo-nos acreditar que não somos dignos ou capazes. Ou tem sido o gigante da doença e da enfermidade, que representa problemas de saúde graves, crônicos ou degenerativos. A afronta desse gigante da doença e da enfermidade ameaçam a vida, limita a atividade e testam a fé na cura e no conforto divino. Ou tem sido o gigante da crise de propósito, que significa sensação de vazio, falta de direção ou significado na vida. O gigante da crise de propósito levam à apatia, desânimo e a viver sem um objetivo maior do que a própria sobrevivência. Assim como Golias se levantou contra o exército de Israel, esses gigantes se levantam contra a nossa paz, propósito e fé. A lição de 1 Samuel 17 permanece para vencer qualquer um desses gigantes. Precisamos de uma mudança de perspectiva. Devemos parar de olhar para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante e começar a olhar para o tamanho e o poder de Deus, a quem servimos, enfrentando o desafio com a fé. E as pedras que Davi usou significam as ferramentas espirituais que Deus nos entregou e que nós venhamos usar com sabedoria, e que Deus venha nos ajudar a vencer a qualquer um desses gigantes que tenha nos afrontado nos dias de hoje. Que Deus lhe abençoe e compartilhe essa mensagem.